Estamos ao vivo, se não me engano. Então vamos lá, a gente começou aqui já, apareceu no YouTube. Estamos com 3 espectadores nesse momento e a gente está aqui conversando com o professor Joel Borella. O professor Joel Borella é mestre e doutor em psicologia pela PUC de São Paulo, em psicologia social, professor Joel. E também é diretor da Universidade Anhanguera, agora do Sul, né, professor? E Isso. também é um poeta, além de psicólogo, né? O livro lançado, tive a oportunidade lá na Feira Internacional do Livro de São Paulo, ter a oportunidade de acompanhar o professor lá naquela ocasião. Foi um grande prazer acompanhar o lançamento e um livro aí gigante de sucesso. O professor também é um grande astro no Instagram, onde Quem me fala dera. mensagens de poesia, um negócio muito bonito, muito bacana. A professora Cecília aqui acompanhando, o Danilo, um grande amigo. Bom, professor, quer se apresentar com mais detalhes, falar o nome do livro? Primeiro Onde compra esse agradecer, livro? né? Primeiro agradecer, né, o convite por estar aqui. Eu te acompanho também, Yuri, eu vejo quanto você vem se dedicando também às questões da live, à questão do YouTube. Eu acho que isso chega até a população. Eu vejo que às vezes a nossa fala enquanto cientistas acaba nos afastando da comunidade. Eu vejo que a forma de trabalho que você vem conquistando dentro da rede social auxilia muito junto com o seu grupo, né? Auxilie muito também sobre outras estratégias e pensamento da vida, enfim, vejo o quanto que isso é importante e o quanto que isso engaja as pessoas num bem comum, né? Você falou até do livro, aí do livro tem um outro que eu escrevi, que esse é de psicologia, que eu lancei também no começo do ano, né? Que é o livro da minha dissertação de mestrado. E o livro de poesia, que a poesia sempre me acompanhou desde os 14, 15 anos, eu venho escrevendo. O meu primeiro sonho foi ser um rockstar, né? Não sei se o seu sonho foi ser um rockstar. No começo, o meu sonho foi ser um rockstar e eu comecei a escrever música e compor, e isso me auxiliou muito a fazer psicologia, mas isso não me afastou da escrita fora da psicologia, e sempre me acompanha, até a forma de escrita que eu venho tendo, não só dentro da psicologia, mas fora dela, tem um cunho poético. Então, até os trabalhos científicos que eu crio, a forma de escrever tem uma essência que vem da poesia também, da militância que eu sempre militei desde a época da graduação, desde a época do ensino médio. E aqui estou, né, vendendo não só uma ideia da psicologia, uma proposta da psicologia, mas também a poesia como uma saída, uma oxigenação na vida das pessoas, né? Então, agradeço muito pelo convite, fico feliz de estar aqui com você, te acompanho também em outras lives, e mandar um beijão para a Cecília, que está aí também. E estou aqui no Sul, agora, trabalhando na Anguera e tentando produzir conhecimento e a melhor formação possível para aqueles que de lá fazem parte enquanto estudante, enquanto funcionário, enfim. Bacana. Então, João, meu sonho não era ser rockstar, não. Apesar de, às vezes, com alguns amigos, a gente ter vontade de montar uma banda de alguma coisa, seja de pagode, de rock, alguma coisa nesse sentido. Mas eu particularmente gosto muito dessa ideia de ser um youtuber, de ser um instagramer, né? Esse negócio de nova tecnologia, ser um digital influencer é algo interessante, não que eu leve muito jeito para isso, mas eu estou achando bacana essa experiência. Obviamente que está longe ainda, né? O IPJUR está muito longe de se tornar aí um canal de grande sucesso, mas ele foi idealizado por mim e por alguns amigos para que a gente tivesse a possibilidade de falar um pouco de pesquisa, falar um pouco desse ambiente acadêmico mesmo, né?
e pensar em como construir melhor esse ambiente acadêmico, como conseguir propagar informação científica de qualidade e como produzir essa informação científica, né? Então, o Instituto é criado nessa ideia, e aí eu acabei tomando a curadoria do canal do YouTube, e estamos aí, né? Estamos aí tentando fazer alguma coisa com essa nova arte, com esse novo meio de comunicação. E acho que essa questão da pandemia, ela acabou propiciando, por um lado, essa questão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um ponto que pega muito, que é a questão da saúde mental mesmo, né? Que aí a ideia de tentar discutir um pouquinho essa demanda diante dessa nova realidade. Eu não sei como que você tá vendo isso, como que você está acompanhando essa estrutura, como que a sociedade vem reagindo à pandemia. E no Brasil a gente tem um cenário um pouco pior, né? Que além da crise de saúde pública, a gente tem uma crise política constante, me parece, e em breve, muito em breve, a gente vai ter uma crise econômica que também pode afetar a saúde dessas pessoas. Como que você tem olhado para essas coisas? O que você tem pensado a partir desses pontos? Eu me lembro bem, né, até a necessidade de uma criação de uma rede que possa conversar com o público. Eu acho que o IPEJU tem essa proposta, e isso é muito importante e muito bonito ao mesmo tempo. A minha preocupação enquanto cientista, né, quando eu fazia o mestrado, fazia o doutorado, era de como essa pesquisa, como essa dedicação ao plano de dados e a forma de pensar a vida pudesse chegar à população em geral, né? Nós, de certa forma, hoje estamos obrigados a utilizar uma outra ferramenta, uma ferramenta que muitas vezes, até eu, enquanto pensamento conservador, né, tinha um pouco de distanciamento, e hoje eu vejo a necessidade da gente realmente se aprofundar na tecnologia, se aprofundar a outras formas de imagem, a outra forma de verbalização, para que a gente consiga construir ciência e manter essa postura. E surgiu de onde essa ideia de discutir a saúde mental num tempo de crise? E são crises plurais, né? Eu já conheço o Yuri há algum tempo, a gente conversa há algum tempo, os cafés, ele já foi meu professor também. Eu me lancei a fazer direito durante 6 meses, aí acabei vindo para o Sul, e aí não consegui terminar o curso. Ele foi um professor, e o café, os nossos cafés no intervalo, era muito regrado a discussões daquilo que a gente já vivia enquanto cenário político, né? E além agora do cenário político, nós temos um cenário de saúde pública muito instável e muito intenso, né? E aí, quando você propôs o convite de uma conversa, eu acho que nós não nos escondemos da realidade, e tratar esse assunto de crise política dentro de uma crise pandêmica e pensar a saúde mental, ela vem de uma forma muito coerente e, ao mesmo tempo, muito forte para ser pensada. Eu não diria só como eu penso a questão da saúde mental nesses tempos de crise. Eu diria que o meu corpo responde de uma maneira diferente ao que nós estamos vivendo hoje, e também meu psíquico também responde de maneira diferente do que vivemos hoje, né? Então, eu acredito muito que não só eu, como outras pessoas estão tendo dificuldade de se adaptar a essa nova roupagem de vida, que é ficar em casa, de propor uma outra forma de relação com seus familiares, muitas vezes, de propor relação com outras pessoas por outros meios, no caso, a videoconferência, né, que também gera um esgotamento. Eu percebo, e talvez você pode também dizer disso, Yuri, a tela do computador, o quanto que ela faz mal para os olhos, né? O quanto que ela vai dando olheira na gente, quando a gente fica esgotado no processo da videoconferência. As reuniões, muitas vezes, são várias ao mesmo tempo, e a presencialidade começa a fazer falta. Então, hoje, nós temos reclamações e coisas que nós não reclamávamos antes, que poxa, a presencialidade hoje é uma coisa que me faz muita falta. Estar dando aula presencialmente, ter o embate, ter a discussão, me faz muita falta. Ter a possibilidade de argumentação,
a possibilidade de construir laços e poder engajar equipes também me faz muita falta. Porque nós estamos hoje num momento muito online, e por estarmos muito online, as relações precisam ser restabelecidas. E isso, claro, vai afetar não só uma questão física, mas uma questão mental. Então, as pessoas provavelmente vão ter mais dificuldade de dormir, mais dificuldade de se desligar, mais dificuldade de estruturar um momento de trabalho. Às vezes você acorda e vai dormir trabalhando, porque não tem... Quando você tinha o seu trabalho, eram 8 horas, 9 horas durante o dia, e hoje você trabalha muito mais às vezes, porque a organização é diferente, a disciplina é diferente. Você levanta, faz um café, levanta, come um pão, assiste alguma coisa, trabalha de novo e vai assistir alguma série. Então, nós estamos criando formas que antes eram inimagináveis, né? É inimaginável que nós vivemos, mas também foi imaginado que a gente poderia viver. Se a gente for pensar junto com os cientistas, a grande preocupação não era uma terceira guerra mundial, mas era uma guerra invisível pela qual nós estamos vivenciando, que é a guerra contra o Covid-19. E é super novo, nós tivemos aí o SARS em 2002 e o MERS em 2009, 2008, 2009, mas não chega nem perto do Covid-19, que teve suas mutações, e pesquisas mostram que ele está em constante mutação. Então, é tudo novo. É tudo novo, as pesquisas são novas, não há ainda um alento de uma vacina possível, há um esforço mundial em construir uma equipe de cientistas de todo o mundo e investir dinheiro para isso, para a gente consiga ter mais elementos para poder estudar o vírus e poder criar realmente uma vacina que possa criar alento. Mas até ao mesmo tempo de criar uma vacina e chegar aos 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, há um passo muito grande. E aí, o que nós vemos hoje, e isso aumenta o efetivo do adoecer, não social apenas, mas o adoecer de saúde mental, da desigualdade social. Hoje eu vejo as pessoas olhando muito para isso, nossa, as pessoas não vão ter o que comer, que isso é uma construção de narrativa, né? As pessoas já não tinham o que comer antes, mas a construção da narrativa, da ideia de se desenvolver a economia e de se garantir a economia, salvar a economia, faz com que as pessoas comprem essa narrativa e com essa narrativa eles possam, de certa forma, lançar mão de uma defesa, muitas vezes com um viés político. A maioria das defesas, na verdade, são de viés político. E essa desigualdade social vem à tona com muito mais força, porque realmente a saúde não chega na periferia como também não chegava na periferia antes. Então, essa conversa anterior de qual assunto nós trataríamos nessa live diz muito daquilo que você, os seus pares, eu e os meus pares estamos pensando sobre a realidade. Nós vivemos não só uma crise política, mas uma crise de saúde que é muito real e global, mas também vemos uma crise de saúde mental e também de como construir uma narrativa na qual a gente possa combater talvez a ignorância, combater uma realidade falseada, para que a gente possa, de novo, mostrar para a sociedade que a ciência é o caminho. Não só uma ciência da saúde, mas a ciência de várias instâncias, né? A ciência é o caminho e hoje quem diz ciência é alvo de várias críticas e de posturas muitas vezes não agradáveis, como a gente vem enfrentando nesse momento, né? Eu falando um pouquinho sobre o canal, né? Eu particularmente tenho pensado e visto há algum tempo aquela série Cosmos, né? É algo que eu particularmente gosto muito. E pensando em como se dá esse levar a ciência de um jeito mais didático, levar a ciência de maneira que ela possa contribuir com o processo de informação de uma sociedade, é algo que a gente vem pensando há muito tempo, né? Então, o canal do IPEJUR, obviamente, não vai chegar aos pés do Cosmos, né? Pelos dois viés, né? Tanto a questão da própria estrutura de animação, né? A forma como se estrutura a apresentação daquele conhecimento, mas de trazer aqui um debate que seja mais acessível às pessoas, né? De maneira que elas possam se apropriar da ciência
da tecnologia e do conhecimento científico. Pensando dessa questão que você coloca como a estrutura narrativa, a gente tem aí uma história já antiga de conhecimento, né, um do outro aqui. Então, a gente teve uma viagem até para a África do Sul, que foi uma experiência muito bacana do ponto de vista de imersão numa realidade que tem um conflito muito grande, né, de sociedade, uma sociedade, por exemplo, a cidade de Cape Town, né, que é uma cidade super cosmopolita, super turística, e ao mesmo tempo ver nesse mesmo país lugares como as regiões de subúrbio, que aí tem muita desigualdade, tem muita pobreza, muita miséria, banheiros coletivos, etc., né? Então, acho que esse é um parâmetro bom para a gente pensar sobre essa construção da narrativa, o problema da fome. E para não ir tão longe, né, não só na questão da viagem para a África, aquela visita que a gente fez àquela instituição para doação de alimentos, né, para pessoas uma instituição aqui de Lene, que cuidava de moradores de rua, né? Então, é interessante pensar em como se dá esse processo dessa construção dessa narrativa a partir dessa perspectiva, né, da utilização da fome como uma desculpa para falar assim, veja bem, agora a gente precisa manter empregos. Me parece que sim. A gente fez uma live específica sobre direito e economia, eu acho que é uma indicação super interessante para que a gente possa também compreender o processo econômico nesse adiantamento tecnológico, né? Eu acho que a gente vive com a crise da pandemia, na verdade, um adiantamento tecnológico, então a gente tinha a perspectiva de que essa seria a realidade, de que a gente não estaria muito distante disso, do ponto de vista de organização e estrutura da sociedade, mas essa pandemia ela acelera esse processo, né? Esse processo de enclausuramento. E me parece também que, se a gente for pensar da estrutura da psicologia, e aí, obviamente, quem compreende mais disso é o Joel, não eu, mas eu fico pensando na própria estrutura da realidade do mundo, né? Dessa evolução econômica afetando a saúde, não só mental, mas a saúde do trabalhador, por assim dizer, né? Então, se a gente pega lá o primeiro processo de revolução industrial, o filme Tempos Modernos do Chaplin já vai relatar por um problema de um adoecimento de uma saúde não mental, naquele momento física, né? Eu sempre lembro daquela cena do indivíduo apertando parafuso, né? Que você vai gerando traumas corpóreos que em determinado momento vão fazendo parte daquela realidade e o Estado precisa cuidar dessa realidade dessas pessoas. E nos últimos anos, por conta de uma evolução não só tecnológica, né, mas também muito tecnológica, mas por conta de uma mudança de estrutura econômica, a sociedade começou a sofrer muito com o adoecimento mental, né? Eu acho que a doença do século são as doenças de ordem mental, e devo ter visto isso em algum estudo, posso até levantar mais adiante, se o João tiver de cabeça aí, até mais interessante. E me parece que nesse momento em que a gente tem um agravamento, né, dessa realidade econômica, assim, obviamente não vou reclamar que a gente tem emprego, né, que a gente tem condições de trabalhar, mas para essas pessoas que têm condição de trabalhar, a saúde emocional ela é afetada de um jeito diferente do que são aquelas pessoas que obviamente vão ficar jogadas à miséria, né? Obviamente que não é uma novidade. Havia pessoas na miséria, havia pessoas passando fome, mas me parece que esse processo todo aumenta a desigualdade, né? Aumenta o distanciamento social. E como que a psicologia vê tudo isso, né? Tanto um setor, que é o setor dessas pessoas que estão trabalhando, e aí você tem redução de jornada de trabalho, você tem redução de salário, e ao mesmo tempo um aumento de estresse e de trabalho, e aquelas pessoas que eventualmente venham a perder o emprego e a se colocar numa situação complexa econômica, né? Nós estamos no meio do mês da luta antimanicomial e tantas outras lutas, né, que travamos e mantemos a postura. Então, nós estamos aí no mês da luta antimanicomial, que é uma ideia de reforma psiquiátrica, e a gente encontra, então, serviços substitutivos, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de CAPS 1, 2, 3, então o CAPS é um serviço substitutivo.
Se a gente for pensar, né, na estrutura histórica de como a saúde mental foi construída, a gente não pode esquecer do DSM-5 e do CID-10, que a doença também faz parte de um processo político, de um viés político. A doença acaba tendo uma posição até econômica, né? Até se a gente for pensar as indústrias farmacêuticas, a doença que se produz é a doença que se vende também. É a doença que vende remédio, que vende várias formas de cuidar dessa doença muitas vezes produzida. Em outras etnias tribais, né, e até em outras culturas, aquilo que nós chamamos enquanto doença muitas vezes era algo espiritual, algo que ia além da nossa expansão de consciência. E hoje nós chamamos de várias formas, pode ter escutado sobre esquizofrenia, psicopatia ou algo parecido nesse ponto. Então, é muito atrelado, parece uma coisa muito distante para quem não tem aprofundamento em alguns estudos frente à questão da saúde mental e também da economia e também da indústria farmacêutica. É muito atrelado esses processos. Hoje nós vivemos uma era global onde o que acontece na China acaba afetando o mundo inteiro. Então, me lembro de um autor que eu gosto muito, que é o Milton Santos, que ele diz que o medo das pessoas que comem, as pessoas que comem não dormem com o medo das pessoas que não comem, que passam fome, né? Ou algo parecido com isso. Então, nós já vivemos o processo de desigualdade social há muito tempo. Nós já vivemos a escala de adoecimento social há muito tempo. Só que as pessoas hoje vêm à tona, a partir de uma construção narrativa, com muito mais olhos. Isso nós chamamos, dentro da sociologia, da psicologia política, de necropolítica. O que é a necropolítica? São as pessoas que são morríveis, são as pessoas que são matáveis, são as pessoas que, se não acompanham o processo global da economia, eles vão morrer. E são esses que mantêm aqueles que ganham mais, continuando ganhando mais. Né? 1% da população mundial detém o dinheiro do restante da população mundial. Isso é real. Isso é real, isso é abusivo, isso faz com que a gente repense. E agora, para onde a gente vai? Quando teve a SARS em 2002 e a MERS em 2009, eu fico imaginando, e a gente pode ler alguns artigos que vão explicar um pouco sobre isso, por que a indústria farmacêutica não teve tanto afinco, ou por que os particulares, aqueles que têm dinheiro, ou até mesmo os públicos, não investiram para investigar e conseguir alguma vacina ou estudos mais profícuos e profundos frente à SARS e à MERS. Porque não tinha um cunho econômico. Porque morreu na SARS, se eu não me engano, 100 pessoas, e na MERS, se não me engano, foi 2.000, alguma coisa desse ponto. Então, não teve tanto apelo público mundial. Agora, com a Covid, se mobiliza não só o dinheiro público, mas o dinheiro privado, porque quem achar primeiro a vacina vai ter aí uma mágica nas mãos que provavelmente vai enriquecer muito, né? Até falando do 1%, nós vamos chegar, o dono da Amazon vai conseguir ser o primeiro trilionário do mundo. E fica uma coisa que eu fico imaginando, o primeiro trilionário do mundo, e há países que, inclusive o Brasil, que vive abaixo da linha da pobreza, que ganham menos de $1 por dia, que sobrevive com menos de $1 por dia. Então, esse tipo de conhecimento, e aí até parafraseando Nietzsche, quando ele diz que a ignorância é uma bênção, esse tipo de conhecimento sempre me trouxe incômodo, sempre me trouxe adoecimento. Talvez isso a você também, porque quando você diz da nossa viagem para a África do Sul, e o subúrbio da África do Sul, me lembro que as casas eram feitas de papel de metal, que eram distribuídas pelo governo. Então, eram caixas de metal, que as pessoas viviam nas caixas de metal, aglomeradas. Isso já existia, né? Ainda mais na África, que é um continente mais explorado do mundo e continua sendo explorado, né? E aí eu fico imaginando que a população vive tanto no processo sincrético de olhar apenas o umbigo, que agora que as coisas tomaram uma outra proporção, talvez dê uma saída dessa ignorância nietzschiana e as pessoas começaram a enxergar a realidade. Claro, também uma construtiva política de uma narrativa dizendo que nós precisamos salvar a economia
e muitas vezes não salvar vidas, né? Até a Reuters lançou uma pesquisa não, na verdade um artigo, lançou um artigo recentemente, se não me engano ontem ou hoje, dizendo sobre quais foram os picos e os erros que o governo brasileiro cometeu no decorrer da pandemia até nos dias atuais, dia 27 de maio que nós estamos hoje. E uma das assessoras, um dos braços do Paulo Guedes, diz que ainda bem que a Covid-19 mata os velhos, os idosos, porque isso acaba afetando menos a questão previdenciária. Olha que loucura! Isso, aos nossos olhos, é uma loucura, mas é uma loucura que não está longe de uma realidade que quem se propõe a estudar, a se aprofundar nas questões científicas, isso já é uma realidade, já era uma realidade antes, né? E aí, voltando ao Milton Santos, quando ele diz que as pessoas ricas não dormem com medo daquelas que não comem, e é muito real. Nós temos medo que esse caos pandêmico se torne um caos social, onde as pessoas, por não ter o que comer, começam então a furtar, a roubar, a entrar nas lojas, a roubar as coisas. A gente tem muito medo de uma mobilização social. E às vezes a mobilização social precisa acontecer, o caos precisa acontecer para que as coisas sejam vistas com mais clareza, né? Então, há uma produção de doença que já vem sendo feita, mas sutilmente. O ano passado nós tivemos um aumento de 1000% no uso de psicotrópico. Então, o Rivotril, que é um medicamento que estão dando para as crianças que têm uma ideia de hiperatividade, a hiperatividade tem mais de 38 mil estudos sobre hiperatividade, nenhum consegue comprovar que há hiperatividade, mas mesmo assim aumenta em 1000% o uso do Rivotril em crianças, e o uso também de ansiolítico, que é antidepressivo, anti-ansiedade, que vem aumentando e disparando dentro não só do Brasil, mas do mundo. Porque as pessoas tentam vender uma falsa sensação de bem-estar e de felicidade num mundo que é caótico, num mundo que tende a adoecer. Então, quando eu construo um mundo que adoece, eu posso vender a pílula que amortece, a pílula que cura, mas, na verdade, isso só mantém o nosso corpo escravo de uma relação muito íntima com medicamentos por indústrias farmacêuticas feitos. E aí, quando a gente deixa de tomar, a gente começa a ter abstinência, começa a ter outras questões corpóreas e fisiológicas que faz a gente voltar para aquele mundinho. E aí eu me lembro de um filme que me abriu os olhos para não só para a vida, mas para a ciência, do Matrix, onde você pode escolher a pílula azul ou a pílula vermelha. Se você escolher a pílula vermelha, você vai ver a realidade como ela é, nua e crua, que você vai para Zion, que é a cidade onde as pessoas viviam como era o mundo. Se você escolher a pílula azul, você vai viver nessa realidade, onde o filé que você está comendo tem o cheiro, o sabor e o gosto de um bom filé. Então, nós vivemos hoje muito mais numa pílula azul, numa realidade inventada, porque nós temos medo de uma realidade que realmente está nos nossos pés, está abaixo dos nossos pés. Então, não dá para a gente achar apenas que São Paulo e a nossa vizinhança é a realidade. Para quem conhece mais o Brasil e os rincões brasileiros, sabe que nós vivemos uma desigualdade social gigante, que nós temos mais de 40 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria no país, que vivem muito da fome, e tem grandes latifundiários e pessoas no Brasil que são bilionárias. Então, a desigualdade social ela aumenta a pressão dentro das pessoas, aumenta a pressão enquanto saúde, e isso enfraquece o nosso poder de militância, de enfrentamento para isso. A maior empresa farmacêutica do mundo é dono da maior indústria de agrotóxico. Então, é uma loucura. O Brasil, nesse processo de pandemia, liberou, era o país que tinha mais liberado agrotóxico no mundo, e liberou mais 96 agrotóxicos nesse período, né? Porque a gente está com todos os olhos virados realmente para a Covid. Né? 96. Então, nós consumimos 3 litros, o Brasil consome 3 litros de agrotóxico no ano, o brasileiro. E como que a gente vai dar conta de um corpo que precisa muitas vezes de um relaxamento, de algo que seja além daquilo que a gente come, seja além daquilo que a gente bebe enquanto medicamento. Então,
o adoecer é uma produção global, é uma produção econômica que faz com que a gente mantenha o processo de consumo muito vivo, muito forte e muito estruturado. E é até uma loucura falar isso, porque isso assusta, né? Me assusta também. Não, eu tava aqui, você tava falando, antes mesmo de você falar do Matrix, eu tava pensando sobre o Matrix, né? Porque me parece que a gente está entrando numa era, apesar da gente não ter se preparado muito bem para ela, mas me parece que a gente tem a justificativa perfeita para entrar, que é a questão das novas tecnologias, né? Então, pensar hoje, e eu tenho repetido isso em algumas lives, né? Pensar hoje no entregador de pizza, pensar hoje naquele cara que faz entregas, pensar hoje no motorista de Uber ou qualquer desses serviços terceirizados por aplicativos, é pensar em um último refúgio para aquelas pessoas que precisam de alguma forma ganhar dinheiro. O problema é que a nova tecnologia ela vai afetar diretamente esse indivíduo e, evidentemente, que afetando esse indivíduo, então a gente não vai ter esse mercado de opções de trabalho para as pessoas que eventualmente queiram, de alguma forma, se inserir nesse mundo. E talvez o que fique para as pessoas fazerem sejam atividades relacionadas à criatividade. Agora, o grande problema é, né, nem todo mundo é treinado ou preparado para pensar de forma criativa, né? Então, a gente falou no início lá do seu livro de poesia, obviamente que pensando aí nesse anseio, nesse âmbito de criatividade. O problema, pelo menos que eu vejo, são dois, né? Um problema de ordem acadêmica, né? Um problema de vida acadêmica, e que às vezes a gente brinca no doutorado, você imagina o Kant tendo que fazer 320 pontos por ano no quadriênio para atingir a pontuação da CAPES. Estava feito, né? Uhum. Quem diria ou quem conseguiria efetivamente escrever? No âmbito das tecnologias, é um pouco disso, né? A gente trabalha incessantemente sem tempo para parar para o processo criativo. Isso causa também muito adoecimento. O outro problema é que, bom, a gente vai produzir uma massa de pessoas não empregáveis, né? Você falou aí desse indivíduo que não serve para nada, né? Da necropolítica, tem lá no Agamben o Homo Sacer, tem lá no Bauman o Vidas Desperdiçadas, né? Então, o que a gente faz com essas pessoas? A gente vai ficar, o Estado vai ficar dando placas de metal para essas pessoas construírem a sua casa, viver, né, no grande exílio. Eu me lembro me lembro de dois filmes, né? Eu acho que um filme, eu não vou me recordar o nome, mas era uma grande fortaleza, né? E aí, a hora que você não queria mais aquela pessoa, que ela fazia algo de errado para sua civilização, você simplesmente abria a portinha e jogava para fora para ela viver no deserto. E o outro filme é o Mad Max, né? Esse último filme do Mad Max, eu acho que traz grandes reflexões sobre essa perspectiva de uma sociedade de alguém que detém a água, poderia ser, né, o dinheiro, poderia ser qualquer outra coisa, o acesso à tecnologia, etc., e uma massa de desgraçados, né, por assim dizer, de pessoas que não têm a menor condição de conseguir aquilo e ficam à mercê dessa benevolência, né, dessa suposta benevolência desse grande detentor da água, desse grande detentor do capital. Então, como que a gente faz para pensar nessa sociedade, né? Será que a saída é viver aí tomando medicamento para produzir e medicamento para ser feliz, né? Ou para ser feliz produzindo, ou para produzir feliz, né? Qual que é a grande pegada disso, né? As pessoas se medicando a cada dia, as pessoas se expondo a cada dia, se estressando cada vez mais, um ambiente de trabalho que não, obviamente, né? Assim, mesmo aquelas empresas ou aquelas estruturas que estão mais preocupadas com o ser humano, com o indivíduo, etc. Eu tenho o grande prazer de estar hoje numa instituição que tem essa preocupação, né, do ser humano. A gente recebe quase que semanalmente mensagens do reitor falando assim: olha, fiquem bem, a gente está junto com vocês, etc.
mas é uma realidade que mesmo essas empresas não estão muito bem acostumadas, né? De, bom, como que eu vou resguardar a saúde mental desse funcionário em detrimento desse cenário pandêmico que vai se mostrando, né? E toda essa realidade que é uma realidade global, né? Então eu fico lá sujeito a uma realidade de trabalho que talvez não me sujeitasse a condições normais, justamente por medo daquelas pessoas que não têm o que comer, né? Então, assim, por mais que a gente entre num processo de adoecimento mental, de fato, a gente fica, bom, antes está doente mental do que está passando fome, né? Porque, pô, é É, uma escolha terrível, né? Você fica entre a cruz e a espada, né? Ou entre a cruz e a caldeirinha, como tinha uma professora da PUC que gostava de usar o termo, né? Então, como que a gente faz para encontrar saídas para isso, né? E ó, que a gente nem começou a falar do cenário da crise política, que só só a piora esse base, né? cenário, Só fazendo uma só base. piora essa estrutura. Você trouxe do Agamben, né, do Homo sacer. Tem o Lipovetsky que traz uma ideia também de Homo, que é Homo Felix, que é o homem sempre em busca da felicidade. E o que nós encontramos hoje é uma venda exacerbada de medicamento que propõe um relaxamento psíquico, um relaxamento corpóreo, que traz um bem-estar, né? Algo que o corpo produz, a indústria farmacêutica produz mais para que você se torne dependente desse bem-estar do medicamento. Então, hoje se tornou chacota as pessoas tomarem Rivotril para dormir. Ah, nossa, adoraria tomar um Rivotril hoje para dormir. Então ficou popular o processo Rivotril, mesmo sendo um medicamento tarja preta, né? E aqueles que tentam fugir dessa curva econômica e de produção de manipulação e teleguiado as pessoas, teleguiar as pessoas, são trazidas muitas vezes como loucas. Não, isso aí essa pessoa é maconheira, é muito do lado esquerdo da sociedade, se colocado como marginal, né? E me lembra de um texto do Habermas que ele vai dizer sobre a eugenia social, que vai muito da questão da necropolítica, né? Que tem um nicho de pessoas que são bem aceitas na sociedade. Então, existe um nicho de pessoas que tomam certos medicamentos que são bem aceitos na sociedade. Ou aqueles que fazem psicoterapia, ou aqueles que tomam um tipo de medicamento que regula o processo psíquico. Essas pessoas, em outras áreas, em outras instâncias, aí na psicologia a gente chama de elite psicológica, que é aquela que tem um psicólogo da família. Essas pessoas elas vivem num, num nicho, num gulf, algo além, né, suspenso da sociedade, que vê isso como uma prática na qual entramos em uma outra era. Eu estou em uma outra era, eu estou bem fisicamente, mas as taxas de depressão e de suicídio só vêm aumentando. E muitas vezes essas taxas de suicídio e depressão vêm aumentando em faixas etárias muito menores, né? Se a gente for pensar os números do ano passado, 67% de aumento de suicídio numa faixa de 10 a 14 anos de idade. Isso é muito preocupante. Então, além de uma sociedade que adoece, nós estamos vendo também uma relação muito adoecida, né? E há um processo eugênico que quem não participa desse processo eugênico, muitas vezes de ser branco, ter cabelo liso e olhos claros, quem não participa dessa eugenia social, e hoje você tem tecnologia para escolher como seu filho, sua filha pode ser, você está num outro grupo, que é o grupo da necropolítica, é o grupo que não faz parte do banquete. E aí eu estava querendo lembrar desse filme que é o Labirinto do Fauno. Não sei se vocês conhecem o Labirinto do Fauno, quando a menina ela entra dentro do banquete do Fauno e ela vê uma mesa totalmente recheada e fala: você tem que ir lá pegar o que você tem que pegar, que eu não lembro o que é, mas você não pode tocar na mesa. E aí eu fico imaginando a margem da sociedade assistindo o banquete. E as pessoas do banquete preocupadas apenas com elas. E aí a gente entra no processo político, né, que é muito egóico, que é nós temos um governo que pensa apenas no processo de poder, de como estruturar o poder, de como construir uma narrativa e como manter essa narrativa a todo custo. Então, há um alinhamento entre as instituições, há um afastamento de outras instituições e um aparelhamento do Estado, que é preocupante demais o aparelhamento do Estado.
Então, nós tínhamos aí uma realidade que nós assistimos de camarote, nós vimos a China e principalmente a Itália sofrer com o processo da pandemia, nós vimos o erro desses países, o acerto desses países, então nós construímos uma estrutura, então o Brasil teve 2 meses para construir uma estrutura, mas aí entra a narrativa do carnaval, mas no carnaval as pessoas liberaram, os governadores liberaram o carnaval, realmente teve um erro também no carnaval, mas teve um furor lá atrás, que isso acontecia na China, nós não tínhamos um caso notificado, mas talvez se a gente tivesse algum tipo de pesquisa ou de poder ter uma notificação, né, de poder fazer o teste e ter alguém com Covid, nós poderíamos achar no Brasil já na época do carnaval, mas o carnaval não foi cancelado por uma questão também econômica, né? E aí a gente começa, então, o Brasil a construir um processo para que nós não passemos pelo mesmo algoz que foi o vírus na China e na Itália. E isso vem água abaixo porque nós tínhamos uma proposta de governo, se é que a gente pode chamar de proposta, que é fluir dentro de uma economia sempre na crescente. E hoje, com os erros governamentais, nós podemos ter um recesso econômico de até 6%. E nós vimos o Guedes falar no meio de março, dia 15 de março, que nós tínhamos um superávit de 2,2%, de 2 a 2,2% do PIB, né, de um crescimento econômico. Aí eu fico imaginando, poxa, ele estava em março. A primeira morte de Covid no Brasil foi 17 de março. Ele assistiu de camarote todo o processo do vírus em outras nações. E ele diz, no meio de março, sem uma proposta efetiva de averiguação e de controle da pandemia no Brasil, diz que o Brasil cresceria de 2 a 2,2%. Alguma coisa aí no reino da Dinamarca está podre. Alguma coisa aí está errada, né? Então, nós temos um governo que se preocupa muito com a questão econômica, e nós não podemos esquecer que realmente as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam trabalhar, muitas vezes tem muita gente que não tem esse conforto que nós temos de casa, de poder estar aqui fazendo uma live, de poder estar aqui tomando um café, de poder ter o que comer. Realmente há uma parte da sociedade, não só brasileira, mas mundial, que não tem acesso nem à internet, que não sabem como a informação chega, se é que chega a informação, e nós temos uma estrutura governamental que não nos dá suporte para que a gente consiga ter um norte, uma orientação de como proceder em tempos de crise. Então, são vários erros que foram acontecendo anteriormente, a gente teve aí 2 demissões de ministro da Cultura, hoje nós não temos alguém na frente do Ministério da Cultura, não, da Saúde, nós não temos ninguém à frente do Ministério da Saúde que tenha uma especialização em saúde pública, uma especialização, ou que seja médico, uma graduação em medicina, e ninguém quis assinar o protocolo sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina também. Então, nós temos aí, em avalanche, vindo de trator, uma posição governamental que não respeita a realidade que nós vivemos e nem muito menos a realidade histórica que o país recente, não só o país, outros países recentemente, viveram e estão vivendo. Então, o Brasil está à deriva, isso me preocupa muito, e as crises são criadas dentro da crise. Então, nós poderíamos estar unidos para combater o processo pandêmico, mas nós estamos vivendo uma crise política no Brasil muito forte. Nós estamos vivendo uma crise das instituições há muito tempo, mas hoje também muito forte, onde há uma rivalização muito grande e um medo frente à posição e o mantimento manter a democracia, e isso vem a calhar no momento que a gente mais precisa de orientação e de uma fortaleza, algo mais forte, algo mais potente para podermos passar por essa crise com menos danos, porque amargo vai ser, mas poderia ser com menos danos, né? Eu fico imaginando aqui que poucos dias depois do país, né, do Brasil, adotar a cloroquina a partir de um determinado protocolo, a França proíbe o uso indiscriminado e fala que, olha, só pode se for para estudos, se não for para estudos não deve e não pode usar.
Então, a gente vive um processo de desinformação, um processo de conflito tão grande que as pessoas ficam realmente confusas, né? Eu me lembro de uma passagem do livro do Harari, Homo Deus, que nesse momento, principalmente, me faz refletir um pouco, né? Ele relata lá a história do parlamento de um estado nórdico, de um país nórdico, na Europa, que está construindo ali um determinado prédio novo para o parlamento, né? Ah, esse prédio vai custar R$ 1 milhão, 1 milhão de euros, né? Bom, 1 milhão de euros, ok, bacana, valor justo, então vamos construir, né? Bom, a hora que está ali no meio do processo, você, então, veja, na verdade não é 1 milhão, é 1 milhão e meio. E aí depois, não é 1 milhão e meio. E a hora que se vê, vai passando por esse processo, a hora que se vê, está se pagando 46 milhões de euros para construir um prédio. Então, o problema que a gente tem de corrupção, o problema de má gestão do dinheiro público não é uma exclusividade do Brasil. E o estado do Rio de Janeiro está aí para provar isso, que parece que o negócio ali ainda é pior, né, do que todo o cenário mundial e do cenário próprio brasileiro. Mas o fato é que a gente vem numa escalada de absurdos que chega um momento que as pessoas assim já não estão mais, me parece, pelo menos, se dando conta dos absurdos que elas concordam, ou dos absurdos que elas aceitam nessa estrutura. Então, isso faz parte de uma crescente, né? Então, é aquele mesmo princípio do sapo na panela, né? Você joga o sapo na panela quente, muito provavelmente ele vai pular fora, mas se você vai esquentando aos poucos, muito provavelmente aquele sapo vai morrer ali cozido e não vai nem se tocar, né? Então, eu acho que a gente passa por um processo da perspectiva sociológica nesse sentido. Então, as pessoas vêm tendo, a escalada ela não acontece do dia para a noite, então é um avanço, um recuo, um avanço, um recuo, mas a gente percebe que há um conflito gigantesco entre as estruturas de poder, que é um negócio pavoroso do ponto de vista de estrutura de democracia. E aí, falando mais propriamente do meu lado aqui, que é o lado do direito. Então, a gente vive um momento muito esquisito da estrutura política. E aí isso aglomera ou piora a situação de desinformação, né? Então, as pessoas veem um determinado agente público e falam assim, olha, fique em casa. Vem outro e fala assim, não, pode sair. Vem outro e fala assim, não, eu vou fazer um churrasco, né? Então, o negócio vai virando assim uma maluquice que as pessoas, de fato, ficam sem compreender como devem agir, em que momento devem agir. Então, me parece que isso seja um elemento também bastante marcante desse novo momento histórico político da nossa sociedade. Ao mesmo tempo, eu acho que vale notar uma informação que já de tanto que eu tenho falado, de tanto que eu tenho visto, eu acabei internalizando essa pergunta sobre essa questão da internet. Em 2018, cerca de 60 e alguma coisa por cento das pessoas tinham acesso à internet. A gente tem aí uma população de quase, pelo menos em 2018, de quase 40% da sociedade brasileira que não tinha acesso à internet. Então, a informação a ela chega de uma outra via, de uma outra forma, né? E como organizar isso dentro da estrutura de sociedade que a gente vive mesmo, né? Se a informação não chega, se essa pessoa não tem um mínimo de compreensão, muito provavelmente o impacto dessa doença, dessa pandemia, vai ser muito maior nessas comunidades, haja vista aí o estado do Amazonas, né, que é um estado afastado, poucas pessoas têm acesso à internet, você tem um número reduzido perto da margem, por exemplo, que é falar o estado de São Paulo, e muito provavelmente as pessoas estão mais vulneráveis a isso. Você tem todo o aparato estatal público mais precarizado, enfim, né? Então tudo isso vai fazendo com que essa sociedade ela sofra muito mais do que, por exemplo, alguém que está vivendo em São Paulo, que desde o início... A cidade de São Paulo, eu acho que é um bom exemplo disso que a gente está falando, né? A partir do primeiro momento já houve uma estrutura das pessoas ficarem em casa e não se exporem tanto, né? Então, eu não cheguei aí em São Paulo, mas alguns amigos que estavam em São Paulo falavam, olha, você sai na rua, não tem ninguém na rua, né? Então, principalmente ali na região de Higienópolis, aquela região ali de uma classe mais abastada, né? Então, as pessoas estão se preservando, as pessoas estão se preservando.
Agora, evidentemente que outras pessoas estão se expondo muito mais, né? E aí como que fica esse processo? A gente tem algumas perguntas aqui, Joel. Uhum. A Tássia ela faz duas observações aqui. Ela fala sobre o processo terapêutico, né? Sobre essa questão de saúde mental e que em determinado momento da vida dela, passando por esse processo terapêutico, ela ficou em dúvida aqui, né? Pô, será que eu tenho algum problema para precisar fazer isso? Mas ela faz uma pergunta Uhum. interessante, né? Qual a alternativa você vê para o consumo excessivo de psicotrópicos, uma vez que os próprios médicos psiquiatras os receitam em demasia? E a Stephanie, que ela não jogou aqui no chat do ao vivo, mas ela me mandou uma pergunta aqui no WhatsApp. Seria exagero que esse adoecimento é programado desde a infância? O aumento do uso de medicamentos em crianças pode ser lido como nossa incapacidade de criar nossos próprios filhos? E aí eu gostaria só de fazer uma ressalva a essas perguntas, né? Porque a gente está falando de um público que talvez seja menor do que o público de pessoas que têm acesso à internet, né? Então, muito provavelmente, alguém de periferia não faz uso de medicamento, dificilmente alguém da periferia vai ter a sua, sei lá, qualquer adoecimento mental constatado de maneira fácil, né? Então, o que é a constatação, por exemplo, de uma bipolaridade para alguém de uma classe alta é algo quase que você é louco, deixa só, né? Numa periferia. Não sei como que você vê isso. As perguntas são muito boas, né? Vai ao encontro dessa reforma psiquiátrica que nós lutamos, não só no país, mas em outros países do mundo, né? Que é um afastamento daquilo que é anormal, e a gente pode, para quem quiser discutir mais sobre isso, pode ver sobre Foucault e Canguilhem, que vai dizer sobre a curva do normal e do anormal. O que é normal para alguma sociedade pode ser anormal para outra sociedade. Então, a gente tem um afastamento daquilo que é estranho, né? E esse estranhamento acaba fazendo que as pessoas sejam vistas como marginais, e pessoas vistas como marginais são muitas vezes medicadas para que ela volte nesse normal. A gente pode pensar na lobotomia, pode pensar sobre a, a cama de cropusto, é onde, se a pessoa era pequena, ele esticava para caber na cama. Se a pessoa era maior que a cama dele, ele cortava para caber naquela cama. Então, nós temos uma sociedade que esquadrinha as pessoas, que tenta enquadrar as pessoas de uma forma. Então, a forma que nós temos é a normalidade, né? Esse processo de anormal e anormal acaba também produzindo doença mental. Então, aquilo que foge disso acaba tendo uma posição de doença mental. Então, quando você surta porque você ficou bravo com alguma coisa, as pessoas vão dizer que você é louco. Você está louco, você surtou, né? Você é neurótico, você é psicótico, você é histérico. Então, a gente já pegou alguns gatilhos e a gente utiliza isso socialmente. Então, o que eu penso é, a possibilidade de a gente construir, e a psicologia vem muito à frente disso, e também a psiquiatria, construir uma narrativa e uma prática paliativa aos medicamentos. Mas, claro, tem são estudos que vêm sendo construídos, até nos serviços substitutivos, que são os CAPs, que vão trabalhando quem tem esquizofrenia, quem tem alguma psicopatia, outro tipo de transtorno, a diminuir o número do medicamento, até que processos paliativos possam auxiliar ele a conviver com aquele transtorno dentro da sociedade. Porque o grande problema não é simplesmente a questão do transtorno, mas como que a sociedade vê esse transtorno. Então, a gente tem na Unicamp, no Cândido Ferreira, uma proposta muito importante, muito reconhecida mundialmente, de uma estrutura no qual os profissionais trabalham com outras formas de tratamento, às vezes com muito mais empatia, com muito mais proximidade, tirando esse processo do medicamento, trabalhando com psiquiatras que abordam de uma outra maneira fora a medicação. Só que nós temos um mundo que é também muito manipulado pela indústria farmacêutica, né? Para quem é médico sabe que vários consultores de empresas farmacêuticas visitam regularmente e eles acabam dando um certo valor para um médico que receita medicamento X ou Y. Ou vocês acham que as amostras que eles dão para vocês são de graça?
Não, não são de graça. Tem aí uma possibilidade que você gosta daquele medicamento e que você utiliza aquele medicamento. Quer dizer, então, que todos os medicamentos não devem ser usados? Não, não é isso. A questão é, nós usamos de maneira exacerbada os medicamentos. A psicoterapia é algo importante dentro do serviço substitutivo, que no caso eu estou dizendo do CAPS. É muito mais pelo processo de aproximação com o usuário do serviço, é um serviço de porta aberta que é construído dentro de um mapeamento, dentro de um território, para que as pessoas possam conviver com o diferente. Esse é o grande trunfo, esse é o grande processo da reforma psiquiátrica, acabar com os manicômios, dar uma outra oportunidade para essas pessoas e não trancafiar, cronificar as pessoas numa doença e colocá-la 30, 40 anos dentro de um espaço. Isso é prender. A ideia da reforma psiquiátrica é poder produzir um espaço social onde eles possam existir mesmo com as diferenças, né? Que é tão importante. E com isso, assim, ó, vai ao psicólogo, até a pergunta anterior da Stephanie, vai ao psicólogo. Problema todo mundo tem, mas vai ao psicólogo quem quer trabalhar os problemas, né? Então, isso é importante, a psicoterapia ela é importante para ser feita assim, né? E tem outras alternativas dentro da psicologia que a gente pode utilizar. O que a Stephanie coloca vai muito à frente, muito ao encontro de uma questão importante que o Yves Latour, que é da Unicamp, ele trabalha há algum tempo, que é como nós, no Brasil, construímos o intelecto das nossas crianças, né? O Brasil é o país que mais a criança assiste TV no mundo. A criança brasileira fica 4 horas e 32 minutos assistindo TV, e aí eu não tenho dados para falar sobre rede social, porque não tem uma pesquisa que eu encontrei que fala sobre isso, mas eu vejo crianças de 2, 3 anos no tablet, no celular, coisas que eu nem imagino. Com 2, 3 anos, eu acho que eu comia terra, não sei o que eu fazia com 2, 3 anos. E crianças com Isso 2, sem 3 anos conseguem. contar as que ficam assistindo Peppa Pig, né? O dia inteiro e tal. Peppa Pig, né? Tem vários desenhos hoje. E se você vai para a TV fechada, as propagandas que são feitas para crianças são absurdas, né? A adultização, de colocar a criança já como um processo de adulto para que ela consuma. Então, a ideia do mercado é fazer com que esse nicho, e eu vou dizer esse nicho, a gente pode pensar da necropolítica, que são essas pessoas que estão na periferia, que não têm muitas vezes acesso ao consumo, mas tem acesso às propagandas. Em vários países do mundo, a propaganda para criança ela é proibida. No Brasil, isso gera uma receita bilionária para o governo. Então, a criança brasileira, ela já é teleguiada desde quando realmente da primeira infância. Então, ela assiste muito TV, assiste muita propaganda, porque as propagandas estão embutidas dentro dos canais YouTube, estão embutidas dentro dos comerciais após o desenho. Então, ela vai criando esse desejo de consumir. E consumir o quê? Muitas vezes consumir produtos que têm alto teor de açúcar, alto teor de sódio e alto teor de óleo. E aí a gente pode pensar óleo de maneiras horríveis que fazem no corpo. E aí nós temos um país, o Brasil, que tem 49% das crianças brasileiras estão sobrepeso, e num país que tem 40 milhões de pessoas que estão na faixa abaixo da faixa da pobreza. Então, é um processo regular que o mercado faz com que as crianças adotem posturas de consumo. E aí você pode ver que hoje os mercados, quando eu era criança, não tinha esse corredor até as caixas, né, os caixas. E hoje os corredores, o que tem no corredor? Tem salgado, tem chocolate, tudo aquilo que é de um prazer que as crianças acabam adorando, os adultos também, né? E essa criança, às vezes, não conhece o que é um legume, não conhece o que é uma fruta, conhece realmente o que é esses salgados e chocolates. Se vocês quiserem saber mais, tem um documentário muito bacana que chama Criança, a Alma do Negócio, que vai simbolizar muito bem esse processo que eu estou construindo com vocês. Eu fiz uma pesquisa quando era da graduação ainda, no 5º ano, numa escola de ensino fundamental e médio aqui da cidade, e eu fiz uma pesquisa e enviei para os pais, para 400 pais, várias perguntas, e uma das perguntas eram quantas horas os pais ficam com as crianças durante a semana.
e 93% escreveram que ficam 2 horas por semana com os filhos. Então, há um distanciamento dessa relação entre os pais e os filhos, por quê? Porque nós precisamos trabalhar mais para consumir mais. E quando nós trabalhamos mais para consumir mais, vem a sociedade e gera um sentimento de culpa. Pô, você não está cuidando do seu filho. E aí os pais se sentem culpados. E por se sentir culpados, o que eles acabam fazendo? Criando estruturas de consumo para poder subjugar, poder submeter essa culpa com um pouco de alento, que é, vou então dar o que meu filho quer, e dando o que meu filho quer, eu me sinto um bom pai, uma boa mãe. Então, o mercado é uma loucura. O mercado coloca os pais contra os filhos e os filhos contra os pais. Eu quero isso. Então, eu te dou isso porque eu não consigo ter tempo com você. Então, as relações estão adoecidas. E nós temos, o nosso coração tem fome. E quando o nosso coração tem fome, a gente muitas vezes se alimenta das pessoas de maneira errada. A gente deglutina as pessoas e não tenta criar um laço de empático, de acolhimento. Então, nosso coração tem tanta fome de afeto que a gente acaba sugando as pessoas que a gente ama. Então, há uma realidade que tenta nos afastar nas relações, porque nós, estando afastados das relações, a gente gera menos coletivos, porque coletivos são mais fortes. E aí é uma maneira muito sutil de fazer isso. Uma maneira muito sutil de colocar as pessoas cada vez mais olhando para uma tela de celular do que realmente olhando nos olhos umas das outras. Então, relações adoecidas também geram mercado. Relações estremecidas entre pais e mães e filhos também geram mercado. E isso acaba fazendo maior produção, maior encontro de capital. Então, infelizmente, essa luta ela é real e nós precisamos sair dessa ignorância nietzschiana para a gente entender, então, como fazer uma contracultura dessa relação que nos adoece. Bacana. Joel, a gente já está atingindo aqui 1 hora de live e eu gostaria de ouvir de você, na verdade, algo para a gente caminhar já para o final. Diante desse cenário todo de adoecimento e desse cenário todo que provavelmente nos coloca em uma circunstância muito difícil de lidar, que vai acometendo gravemente a saúde mental de todo mundo nesse processo, quais dicas você daria para que a gente pudesse sair disso? E aí eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para pedir para as pessoas que elas se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o curtir no vídeo, para que a gente continue fazendo aqui essas lives. Diga lá, Joel, como sair e como se manter mais sano nesse ambiente de insanidade? Bom, primeiro e crucial, acho que a base de tudo é acredite na ciência. Isso é essencial. Nós vivemos em momentos de fake news que tentam confundir e gerar ainda mais um caos, né, psíquico e social também, então acredite na ciência. Em segundo momento, eu acho que é importante, e a gente está vivendo muito isso, é fazer um resgate de quem você é, fazer um processo de olhar para dentro, para quem tem a possibilidade de ficar em casa, né? Mas fazer um resgate, se olhar, ver seus comportamentos, ver o que realmente você está viciado, porque nós estamos viciados em várias coisas, e as redes sociais hoje é um vício, o consumo de álcool aumentou muito no país, né? Então, eu acho que é uma forma de limpeza também, a gente está em casa, uma limpeza que a gente tem que repensar como fazer. Aumentou o número de violência doméstica, o número de abuso, então as pessoas não estão sabendo lidar muito com esse sofrimento. Eu estou vendo atrás de você que tem um quadro Frida Kahlo aí, e a Frida Kahlo, ela sofreu a vida inteira com dores, sofreu a vida inteira com acidentes, e ela conseguiu, a partir da arte, produzir um processo de cura. Então, vocês precisam encontrar formas e respirar nesse caos. Não é? Eu trabalho com a palavra também, eu trabalho com a poesia é também um processo de cura. Então, se você tem a possibilidade de encontrar dentro dessa bolha de caos, uma bolha que seja sua, para poder respirar dentro dela e se acalmar, reconstruir a sua luz, o que o mundo precisa hoje são pessoas que possam estender a mão. Eu sei que a gente tem um afastamento social grande, o distanciamento, a quarentena, mas eu acho que é importante a gente também transmitir não só o caos, mas também transmitir também a luz, poder produzir, além da ciência, poder produzir possibilidades de aquecer as pessoas.
Se o coração tem fome, a gente pode ser empático. Se o coração tem fome, a gente pode acolher as pessoas de alguma forma. Mas para isso, a gente precisa rever os nossos valores, rever a nossa moral, poder produzir uma reflexão, uma consciência expandida que possa olhar para a gente e entender que nós precisamos rever os nossos hábitos e mudar. O mundo mudou, o mundo não vai ser mais igual e a gente tem a possibilidade de mudar com ele. Então, eu deixaria aí uma frase aí importante que é: o coração tem fome, mas a gente não pode comer as pessoas, não pode deglutir as pessoas. A gente precisa entender que o coração tem fome e muitas vezes a gente precisa dar calor para elas, aquecer as pessoas com a nossa luz. Então fica aí o caminho que vocês podem construir dentro das bolhas que vocês existem, das bolhas que vocês têm, mas algo de paz, algo que possa realmente oxigenar a vida de vocês. E, claro, deixar também para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, não só como psicólogo, mas também como poeta, vocês podem me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também no YouTube, é @Joel_Borella, com 2 L's, tá? E fica a dica aí, o agradecimento grande de você ter me convidado para essa live. Foi muito tranquilo falar, passou uma hora muito rápido. A gente tinha tanta coisa para falar e no final a gente conseguiu conversar daquilo que foi possível. Agradeço muito o convite, agradeço a participação das pessoas, espero que tenham gostado. Deixe o seu like aí no vídeo e também curta o canal. Eu acho que é importante isso que o Yuri e o grupo dele, o IPJUR, está fazendo, porque isso mostra a importância da academia ir para a periferia, da academia chegar até a comunidade. Obrigado, Yuri. Bacana, Joel. Muito obrigado mais uma vez. Não posso deixar de esquecer aqui de agradecer a professora Cecília, a professora Stephanie, o professor Cadu, que estiveram aqui na live. A professora Cecília deu até já uma dica aqui de repente, uma próxima live, né? Trabalhar com publicidade infantil, discutir publicidade infantil é uma dica interessante. A gente vai pensar aqui em como fazer isso da melhor forma. E agradecer mais uma vez. Isso é uma coisa que eu tenho esquecido, aliás, né? De pedir para as pessoas adicionarem o IPJUR no Instagram e também se inscrever lá assinar, né, o canal do IPJUR, a página do IPJUR no Facebook. Então, obrigado pela lembrança aí, né? As pessoas, de fato, quanto mais a gente conseguir chegar nas pessoas, mais interessante pode ser e mais produtivo vai ser esse nosso trabalho, né? Então, agradeço, professor Joel, por prontamente ter aceito esse convite, por ter participado aqui com a gente, por ter topado tomar esse café, né? Basicamente foi isso, né? A gente foi tomando um cafezinho aqui, batendo um papo, foi muito bacana, foi muito gostoso. Bom, pessoal, é isso. Agradeço demais a atenção de todos que estiveram aqui com a gente, acompanhando essa live sobre crise política, pandemia e saúde mental aqui no IPJUR. E fica o convite para nas próximas semanas também acompanharem as nossas próximas lives. A gente vai tentar manter uma regularidade de lives aqui, pelo menos nas quartas-feiras, e espero que os assuntos possam, né, nesse caminho de pandemia, ser um alento e ser um lugar aqui que vocês possam vir buscar informação e conhecimento científico bacana. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez. Se inscrevam, ativem o sininho e deixem um like. Um grande abraço